Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. O exército arameu é ferido de cegueira. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor.
Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. O profeta Eliseu, ele orava a Deus e ele sabia que ele não estava sozinho, que o Senhor enviava exércitos para o proteger. Já o jovem que andava com o profeta, ele não via, ele não sabia que tinha um exército do Senhor protegendo eles, protegendo o profeta e ele. E claro, imagine a situação, o medo daquele rapaz, de ver que o exército tinha cercado os arameus tinham cercado a cidade que estava o profeta Elias, e se eles realmente estivessem sozinhos, ia ser o fim de Elias e daquele jovem. Mas quem anda com Deus nunca está sozinho, de verdade, nunca. Essa frase, eu não estou só, você não está só. Isso é pura verdade. Quando andamos com Deus, falamos com Ele, pedimos a sua proteção, não podemos nos sentir só. Não é fácil a mente é muito usada pelo inimigo das nossas almas. Como nós não vemos o mundo espiritual, como o profeta Elias, ele sabia que ele estava sendo protegido e ele pediu para que Deus abrisse as vendas dos olhos do jovem, para que ele visse, e quando ele viu, ele ficou em paz. Ele só ficou em paz depois que ele viu. Nós temos que crer pela palavra e praticar a palavra, que é o que nos dá segurança. A nossa segurança vem do Senhor, não vem de homens, vem do Senhor. É muito bom conversar sobre a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque ela nos dá segurança. Aí vai embora todo medo, vai embora toda insegurança de conversar com as pessoas, insegurança achando que é menos do que os outros, de que tem pessoas, insegurança não quer dizer questão de dinheiro, de ter muito ou não. A boa autoestima que a gente fala, ela precisa estar equilibrada. Precisamos da boa autoestima, porque como somos filhos de Deus, Ele nos coloca em uma rocha firme, que é Jesus. Jesus amou a todos por igual. Jesus não escolhia aquele que tinha mais dinheiro para ele comer na casa dele. Ele foi muito julgado, porque ele comia junto com todos. Aqueles que tinham dinheiro, aqueles que não tinham, aqueles que eram pecadores, aqueles que tentavam não pecar, começaram a aprender com ele. Então, nós temos que ver que o nosso Pai, Ele nos aceita da maneira que somos. E Ele é o nosso Criador. Então, quando buscamos a Ele, como Elias, que orava a Deus, falava com Deus, Deus mostrava tudo para Elias. Aí você pode falar, mas ele era um profeta. E se você for um escolhido de Deus e o inimigo colocar coisas na sua mente que você não consegue, que a pessoa não vai... Eu nem vou falar você porque as palavras têm força. Que aquela pessoa ela não consegue. Às vezes uma pessoa ela tem um chamado do Senhor, ela é diferenciada e o inimigo fica colocando coisas na cabeça dela para ela ficar com muito medo e ela fica confusa. Olha, aqui ó, Romanos
capítulo 8, versículo 28 ao 29, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles de que antemão conheceu, que Deus conheceu desde antes, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa, às vezes você é uma pessoa que tem pessoas que elas são escolhidas por Deus, elas já foram predestinadas. Aí o inimigo usa pessoas para atrapalhar a vida daquela pessoa, para ela não conseguir concluir o propósito do Senhor. E outra coisa, o medo é um espírito. E o medo, ele atrapalha, ele trava a vida das pessoas. Ele começa a colocar entulho na mente. Imagine uma pessoa que pega um terreno, vai construir uma casa, aí todo dia o pedreiro, é uma comparação, todos os dias o pedreiro tem que tirar um monte de entulho, porque chegou um caminhão e descarregou entulho em cima daquela obra. Imagina o trabalhão, a demora, a diferença de outro terreno que está sendo construído, o pedreiro vai embora, no outro dia está do jeito que ele deixou para ele construir. É muito mais rápido, é eficaz, não tira a paciência daquele pedreiro, porque imagine o outro pedreiro, o que ele faz ali, tirando todos os dias o entulho. É muito entulho que o inimigo coloca todos os dias nas mentes das pessoas. É um trabalhar de tecer um monte de coisa, falar na mente da pessoa, que a pessoa não vai conseguir. Cuidado, vai dar errado. Olha, vão te fazer mal. Olha, se você fizer isso, você vai ser julgado. Olha, o teu cônjuge não vai ficar com você. Aí começa a mexer na mente do cônjuge para atrapalhar o propósito da pessoa ou os sonhos daquela pessoa. Às vezes é um grande projeto de Deus, às vezes tem tanta coisa linda, aí as pessoas falam, não, eu não vou mais não, tentar não, eu já tentei tantas vezes e nada deu certo. É aquele entulho que o inimigo coloca todos os dias naquela obra, e aquele pedreiro vai no outro dia, aí começa a tirar, pega uma pá, imagine a cena, o pedreiro tirando aquele entulho. Somos nós orando para tirar aquela, ou lutando, pior, não é nem orando. Tem pessoas que não sabem, não conhecem a palavra do Senhor, aí não ora, aí fica aquela briga, aquela luta na mente de que não vai conseguir, que eu tô cansado, aí começa a ficar cansada, porque o pedreiro ele vai ficar muito cansado. Porque um dia, dois, aquela luta de tirar aquele entulho é uma coisa. Mas imagine todo dia um caminhão jogar um monte de entulho naquela obra. Ele vai passar o dia todinho trabalhando ali, só tirando entulho, e no final da tarde ele vai olhar e vai dizer, mas hoje eu não pude fazer nada, porque eu só tirei entulho. É assim que fica a mente das pessoas. Quando tem o trabalhar do inimigo, é o dia inteiro pensando em coisas ruins, pensando em coisas negativas, sem conseguir, e dá um cansaço. E tem pessoas que falam assim, que dormiu, mas não descansou nada, que no outro dia está morrendo de cansado. É isso, é o inimigo trabalhando. Aí são pesadelos, são coisas que, aí às vezes acontece discussão na família, aí fala, olha, eu não já falei, eu tô cansado, eu não aguento mais, eu não quero nem saber disso mais, olha, nem fala sobre isso na minha casa,
Porque se falar, começa as brigas, as discussões. Mas aquela pessoa, aquele pedreiro, ele não colocou ordem ali. O outro, ele orando a Deus, ele entregando para Deus guardar. Olha o que fez o profeta Elias. O que aconteceu no passado acontece hoje, porque o nosso Deus é o mesmo de Elias. Não tem diferença. A diferença ela é a melhor, porque veio Jesus, ele enviou Jesus. Jesus ele é amoroso, ele é bondoso. Jesus veio para curar, salvar, libertar. E quando seguimos os conselhos e os exemplos dele, porque ele nunca deixou de ser Deus, filho de Deus, legítimo, mas ele se tornou humano. Ele não se transportava de um lugar para o outro. Ele ia de barco, ele montou num jumentinho, ele caminhava muito. Ele ficou, eu imagino, pelo local lá, que é de deserto e o sol quente e tudo, eu imagino que ele tinha a pele queimada do sol, porque ele foi humano, igual a nós. Ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia sede de água, como nós. Então, nós devemos seguir os exemplos dele, orar ao Pai. Tudo que ele ia fazer, ele apresentava ao Pai. E ele poderia fazer por conta dele, porque ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo, qual o propósito dele. Ele podia dizer assim, eu não vou falar com meu pai agora não, eu quero água. Aí a água tem que cair na minha mão. Jesus não fez isso. Jesus usou tudo que ele tinha para ajudar o outro. Ele não ficava fazendo os milagres para ele mesmo, ele fazia para o outro, porque ele já sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, quando você sabe de onde você vai direto na tua fonte. Você não fica dando rodeios nas conversas. Tem pessoas que para conversar um assunto, primeiro ela fala do mundo inteiro, ela fala disso, daquilo, aí conversa, para depois ela chegar no assunto. Não podemos demorar com as nossas coisas, temos que ter pressa em saber quem somos, de onde viemos. Quando sabemos de quem somos filhos adotivos por Jesus, nós somos filhos amados, amadas do Senhor. Não podemos deixar que o inimigo tome conta do nosso terreno. Temos um dono, temos um Deus. Jesus comprou as nossas vidas através do seu precioso sangue. Então tem que pôr ordem sim e dizer, eu não aceito isso na minha mente. Sai em nome de Jesus, desaparece daqui maus pensamentos, porque você está falando com o inimigo das nossas almas. Eu repreendo em nome no sangue de Jesus. Todos os dias ore e peça para Deus anjos poderosos para proteger o seu lar, a sua vida, da sua família, o seu trabalho. Anjos poderosos, ele envia anjos. Antes de saber da verdade, e eu estou aprendendo, não é que eu sei tudo, a gente morre e não aprende tudo, porque quem alcança a sabedoria do Senhor? Quem alcança? Mas você vai pedir para Deus, para libertar a sua mente. Vamos pedir a Deus, Senhor, liberta a minha mente em nome do Senhor Jesus. E põe uma placa bem grande lá. Proibido jogar lixo. Aqui é templo do Senhor Jesus. Sai. Eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus. Desaparece maus pensamentos. Em nome de Jesus. Minha mente é livre. Eu sou livre. Eu sou amado. Eu sou amada em nome do Senhor Jesus. Aprenda a expulsar os maus pensamentos. Isso é verdadeiro. Isso não é faz de conta. Isso é a palavra do Senhor.
você vai poder ter uma vida diferente. Expulse o espírito do medo da sua mente, a insegurança. Ore a Deus, fala: Senhor, quando você estiver com medo, você fala assim: Senhor, me ajuda, me socorre, em nome de Jesus. Tudo peça no nome de Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Assim diz a palavra do Senhor. Então, quando você se dirigir ao Pai, fale qual é o medo que você está sentindo. Fale o que você está pensando naquele momento. Fala: Pai, eu não aguento mais. Me liberta disso. Cura minha mente. Afasta de mim todos os males e perigos para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, me dá firmeza nos meus pés, aonde eu pisar, que eu não chegue com temendo aos homens, que eu tenha o temor do Senhor, não dos homens. Porque senão as nossas vidas, elas param e elas não podem parar. No capítulo, em Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Você tem que todos os dias dizer: eu confio em ti, Senhor, vem em meu socorro. Eu confio em ti, Senhor, vem em meu socorro. Eu confio em ti, Senhor, vem em meu socorro. Quando você sentir medo, fale para Deus: segure minhas mãos, fica comigo, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não me libertar, quem que vai? Olha, um médico, ele ajuda demais. A medicação, para quem está passando por síndrome do pânico e depressão, ela precisa tomar a medicação. Ela precisa de ajuda médica, porque são sintomas muito sérios e precisa de ajuda médica. Agora, e principalmente a ajuda de Deus, porque Deus cura a gente. Deus cura de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Ele cura a insegurança, pessoas que não conseguiam falar em público. Eu estou dando meu testemunho, eu não abria minha boca. Chegou uma época na minha vida, no passado, que eu não conseguia falar. Eu não tinha nem vontade de ver as pessoas, eu me escondia. E eu já não estava mais com depressão, nem síndrome do pânico. Eu só era uma pessoa medrosa. Sabe aquela pessoa que tinha medo de tudo? Ai, vai chover. Ai, meu Deus, socorro. E agora? Vem o trovão. Ai, e socorro. Meu Deus do céu, em tudo. Eu ia sair, eu ficava suando frio. Não era mais síndrome do pânico, mas eu tinha medo de sair, porque eu passei muito tempo dentro de casa. Então, quando eu ia sair, eu tinha que ir com alguém. Eu não gostava de sair sozinha, não gostava de entrar em uma loja, pedir alguma coisa, falar com a atendente. Eu achava que aquela atendente ela é muito chique, de escarpão, batom, bem penteada, bem maquiada. E eu olhava e eu falava: como é que eu vou falar com aquela moça? Meu Deus, me ajuda. Eu tinha medo de abrir minha boca. Às vezes eu estava olhando uma roupa aí para comprar, aí chegava a vendedora para me ajudar. Posso te ajudar? Aí eu: não, obrigada, eu só estava dando uma olhada. Às vezes eu queria olhar mais coisas, mas eu ficava com tanta vergonha, com tanto medo de falar, que eu saía da loja. Parecia um bichinho acuado. Eu estava com dinheiro para comprar, mas entrar em lojas, em boutique, loja chique, no shopping, olhava aquelas lojas, via aquelas mulheres toda bem arrumada, tudo cheirosa, tudo bem maquiada. Eu falava: eu não vou naquela loja não. Aí me desviava e ia na mais popular. E eu tive uma vida com meus pais
uma vida de fartura. Meus pais tinham muito dinheiro, tinham condições financeiras. Eu nasci numa boa família que eu falo, uma família que não falava palavrão, não tinha medo de nada. Eu era uma pessoa muito feliz, sempre fui muito grata a Deus, porque eles me ensinaram isso. Mas depois que eles faleceram num acidente, para quem não sabe, para quem vai ouvir as orações pela primeira vez do canal do Senhor Jesus, então eu tive uma vida muito boa. Aí depois que eles morreram num acidente, os meus pais, aí eu era jovem, tinha 20 anos, perdi meus pais, perdi o dinheiro também, perdi tudo. Sofri demais. Aí teve um casamento abusivo e naquele casamento eu não podia sair, sofri violência doméstica, então eu fiquei muitos anos vivendo uma situação que aquilo me causou muito medo. E às vezes as pessoas, para não ferir a outra, não precisa nem passar por violência doméstica. Ah, eu não vou fazer isso porque meu esposo ou minha esposa não quer. Ah, se eu fizer isso, tá na hora dele ou dela chegar. Ah, eu tô com medo. E se ele ficar chateado, porque eu estou falando no telefone? E se ele ficar chateado, às vezes acontece isso. Aí a mente da pessoa vai ficando com medo. E isso não é só em relacionamento, é na rua. Aí assiste muito jornal de violência, aí começa a ficar assustado, começa a conversar com as amigas, com os amigos, aí começam a falar sobre medo. Ai, dá medo de fazer isso, dá medo de fazer aquilo, dá medo de tudo. E se eu fosse você, eu não ia não. Se eu fosse você, não ia estudar, porque é perigoso, você vai pegar ônibus de noite. E se eu fosse você, eu não ia fazer isso. Olha, é perigoso. E se você abrir uma lojinha e chegar um assaltante, e daí começa. Aí as pessoas não percebem que é o trabalhar do inimigo. É aquele pedreiro que chegou todos os dias e tinha aquele entulho. Ele não vai fazer nada naquela obra. Como que ele vai conseguir concluir uma obra que todos os dias um caminhão de entulho é jogado ali? Aí ele vai estar exausto. Aí ele não vai conseguir mais. Aí ele vai dizer, olha, sinto muito, mas eu não vou fazer, porque tentar eu tentei. Ah, eu tentei na frente do terreno. Aí eu tirei várias coisas. Aí eu limpei, eu tentei fazer isso, tentei fazer aquilo. Aí eu fui nos fundos do terreno, mas lá tinha mais entulho ainda. É uma pessoa falando, eu fui em tal lugar, eu tentei, eu ia até trabalhar ali, mas eu vi que ali eu ia ter tal problema, eu ia ter tal coisa, porque o inimigo coloca, mas ele faz um emaranhado na cabeça da pessoa tão grande, com tantas coisas, e são em todas as áreas. Na área financeira, não vai dar, o dinheiro não vai dar, e agora o que é que eu faço? Aí a pessoa começa a chorar, porque às vezes é uma pessoa que é autônoma e ela não sabe o que vai fazer para pagar as contas dela, porque o dinheiro não deu, porque não vendeu tudo, e vai ficando assim, e a pessoa vai ficando uma pessoa desanimada. Daí a pouco ela fala, não, eu vou ter que fechar a loja, eu vou ter que fechar o estabelecimento, eu não aguento mais, eu não estou vendendo bem. Aí começa aqui a falar tudo que não, e esquece o principal, de falar com Deus, de saber quem ela é, porque o Deus da gente é o mesmo Deus que lutou as batalhas de Davi com aquele gigante. Olha a diferença, eles nos ensinam direitinho. Quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente vê que todos os homens de Deus e mulheres de Deus que confiaram, começa a aprender a confiar. Quando você encontra uma pessoa que ela é bem-sucedida, você fala que aquela pessoa é confiável. Mas quando ela realmente aí você vê o histórico da vida dela, ela tem testemunhos e ela fala, olha, eu consegui porque eu fiz assim, eu falei com Deus, tudo eu pedi para Deus e Deus começou a mudar a minha vida.
mas ele muda de verdade, não é de faz de conta. Ele tira, ele fala assim, olha, agora não vai jogar mais entulho aqui. Quando chega o inimigo para jogar entulho, no outro dia, aí Deus fala, chega porque ele já me entregou essa área, e essa área é minha, e agora dei ordem aos meus anjos, e aqui ninguém mais joga entulho, porque ele passou a confiar em mim. Aí os anjos cercam aquela área, que é a área da nossa mente, cerca por fora, porque dentro só o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo, lindo, maravilhoso, que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, mas ele falou, eu vou te enviar o meu Santo Espírito, e ele limpa, ele conserva a nossa mente. Peça o trabalhar do Espírito Santo de Deus na tua mente, você vai ver a linda transformação. O inimigo não vai mais colocar entulho, porque você fala aqui, é terreno do Senhor Jesus, eu me consagrei a Ele, eu sou dele, eu sou tua, Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalha em minha mente, me cura, liberta dos meus medos, da minha insegurança. Vem Espírito Santo, aí você tem um aconselhador, aquele que faz os milagres na tua vida, aquele que cura a tua mente, aquele que transforma, aquele que sela e blinda com o precioso sangue do Senhor Jesus, que você fala, sela e blinda, Senhor Jesus, com o teu precioso sangue a minha mente. Afasta de mim, da minha família, todos os males e perigos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz o teu trabalhar, Espírito Santo. Seja meu ajudador, meu aconselhador. Limpa a minha mente, tira toda a sujeira que o inimigo enviou para minha mente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz isso todos os dias. Ainda vamos falar mais sobre o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas mentes, para nos dar segurança. Fala, Espírito Santo, me dá segurança, me ensina a confiar em Deus, me ensina, me mostra. Faz como o do profeta, pede para Deus, Senhor, eu vou interceder por você e por mim, por nós, precisamos, Pai. Tira as vendas dos nossos olhos espirituais, Pai. Nos dá confiança, faz igual o profeta que te pediu, Pai, e o Senhor tirou as vendas dos olhos espirituais, dos olhos daquele jovem, Pai. Somos jovens da fé, somos bebês, estamos caminhando, estamos engateando, precisamos de Ti, Espírito Santo. Limpa as nossas mentes, dai bons pensamentos. Nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Nós cremos que és o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, da terra e de tudo que nela existe, Pai. És um Pai bondoso e amoroso, cuida de nós, envia teus anjos poderosos, Pai, e toma conta das nossas mentes, das nossas vidas, dos nossos lares, dos nossos cônjuges, das nossas crianças, dos nossos jovens e dos idosos, Pai, de pessoas de todas as idades. Não escolhemos raças, não escolhemos religião, Pai. Não somos uma religião, somos teus filhos. Nos encaminha para ti, Pai, que é o caminho da verdade, é o caminho que tem vida, que tem proteção. Não vamos temer o que o homem fala, vamos temer ao Senhor, porque na hora do socorro, nosso socorro vem de Deus, do Senhor que fez os céus e a terra, que Ele é nosso Pai. O nosso socorro vem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Pense nisso. Foque no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego todos os pedidos de oração pela saúde física, mental, espiritual, pela prosperidade, pelas finanças, pelos relacionamentos, pelos casamentos, pelas causas na justiça, Pai. Vem, Senhor, com teu poder em socorro em todas as áreas dos teus filhos, Pai. Todos aqueles que pedem oração, Pai. Vem com socorro. Todos aqueles que são inscritos neste canal, Pai. Põe debaixo das tuas asas, ó Altíssimo. Nos protege, Deus. Protege a tua família. És poderoso.
para enviar anjos poderosos para nos proteger de dia e de noite, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Te amamos, Pai. Amém. Glórias a Deus.